Olá pessoal, bem-vindos a Degustando Whisky vídeo número 25. Sou Márcio Becker e hoje, pessoal, eu vou ficar bem na foto, ou melhor, no filme. Vou fazer que nem o Bond, James Bond, e vou apreciar um belo de um Macallan. O James Bond no 007 Skyfall aprecia alguns Macallans, todos mais caros que esse que eu vou apresentar aqui para vocês, Macallan Fine Oak 12 anos. E a Macallan tem disso, alguns whiskies com preço acessível, não diria barato, mas acessível, outros razoável, outros um preço mais caro, outros bem caros, e alguns, pessoal, algumas garrafas com preço astronomicamente, exorbitantemente, fora de cogitação para o meu humilde e apertado bolso. Tá? Mas o que há de comum entre todos esses Macallans? O conceito de qualidade, de requinte, de elegância, que foi a fama que a Macallan conquistou junto ao mercado. E não é uma fama conquistada, que eu diria, através de marketing, que nem acontece com uma certa marca de whiskies que a gente acha aí na prateleira de mercado. Mas é uma fama obtida, credenciada junto aos grandes críticos da indústria de whisky. Esses grandes críticos apontaram, sinalizaram que os Macallans, de uma forma geral, apresentam boa qualidade. Então a gente vai atrás disso no nosso vídeo de hoje. Vou falar um pouco sobre a Macallan, vou degustar e a ideia é apontar principalmente pequenas peculiaridades que fazem da Macallan uma destilaria que produz whiskies diferenciados, ok? A Macallan ela foi fundada em 1824. Na época ela não se chamava Destilaria Macallan, ela se chamava Destilaria Elkes. Por quê? Porque ficava na fazenda Elkes. E a fazenda Elkes ela também servia como uma passagem de boiadeiros. Os boiadeiros passavam por lá e não apenas passavam, mas paravam, descansavam, batiam um papo e, é claro, compravam e bebiam whisky. E assim começava a Macallan. Não vou entrar muito no mérito histórico, né? Tem outras coisas para se falar a respeito da Macallan. Vou falar mais em aspectos produtivos hoje. Tá? Enquanto aspecto produtivo, a Macallan, no que se refere à matéria-prima, ela tem uma filosofia interessante a respeito da cevada. A maioria, não diria a maioria, mas boa parte das destilarias considera que a cevada não é tão importante para o produto final. O que é importante para o produto final é todo o aspecto produtivo e principalmente a maturação. Para a Macallan, a cevada tem um papel importante no gosto, no corpo, na qualidade do whisky final. Tanto é que eles, além de utilizar a cevada padrão, utilizam um tipo de cevada chamada cevada Minstrel. Esse tipo de cevada ele é mais caro, tem menor rentabilidade, mas eles investem sim nesse tipo de cevada. Investem como? Eles pagam os produtores para que produzam especificamente para a Macallan. Então eles fecham acordos, fazem acompanhamento da produção, dão suporte para que os produtores produzam a cevada especialmente para a Macallan. Isso, pessoal, é muito legal. Tá? Na questão da fermentação, também uma pequena diferenciação. A Macallan antigamente utilizava 5 tipos de fermento na etapa de fermentação. Tá? Na verdade, antigamente até era comum se utilizar mais de um tipo de fermento na fermentação e tal. Atualmente, utiliza-se apenas um tipo de fermento na fermentação, de uma forma geral, tá? Falando de uma forma genérica, geral. No caso da Macallan, eles utilizam 2 tipos de fermento, porque eles acreditam que contribui sim para o produto final. É outra diferenciação. Destilação, outra etapa do processo produtivo. A Macallan tem alguns dos menores alambiques da indústria de whisky. Tá? A questão de tamanho de alambique, formato de alambique, eu não acho que é um diferencial. Toda destilaria tem o seu formato de alambique, seu tamanho, sua capacidade de alambique. Isso não é um diferencial. Agora, a Macallan, alguns dos seus alambiques ainda são operados a fogo, aquecidos a fogo direto. Se não me engano, os wash stills. E isso, pessoal, isso é uma coisa que já caiu em desuso. E no caso, utilizando isso, é um diferencial. E eles operam a etapa de destilação de uma forma muito lenta, bem devagar. Para quê? Para que haja um maior contato do vapor com o cobre. Isso produz um líquido mais leve, mais frutado, mais diferenciado. Tá? Então a Macallan se preocupa também com a destilação. Quanto à maturação, vou deixar para depois da nossa degustação. Tá? Vou primeiro degustar aqui o Macallan Fine Oak 12 anos e passar para vocês as minhas impressões a respeito deste whisky. Servir aqui minha dosezinha de degustação. A Macallan, pessoal, essa série é interessante, tá? Por que ela é interessante?
A Macallan conquistou uma fama no mercado de que seus whiskies são produzidos e maturados única e exclusivamente em barris de carvalho europeu que previamente contiveram sherry. Né? Com o lançamento dessa série aqui, a série Fine Oak, o que a Macallan vem provar ao mercado é que, na verdade, ela nunca deixou de trabalhar com outros tipos de barris. Né? Por que eu digo isso? Porque a série Fine Oak, na verdade, é uma série de triple casks, ou seja, whiskies foram maturados em 3 tipos de barris diferentes. No caso aqui, barril de carvalho europeu, que previamente conteve sherry, que é o padrão, dito padrão da Macallan. Barril de carvalho americano, que previamente conteve sherry. Barril de carvalho americano, que previamente conteve bourbon. Então, 3 tipos de barris, 3 tipos de maturação, compondo o produto final. Tá? Quanto ao teor alcoólico, 40%, e quanto ao corante, não há nada na garrafa, não há nada na embalagem, mas no site do fabricante, no site da Macallan, diz que eles não trabalham com corante, que todos os seus produtos têm cor natural proveniente do barril. Meus parabéns à Macallan. Mas vamos ver o que tem de interessante nesse whisky, tá? No aroma, pessoal, é um aroma suave, arredondado, bem adocicado. É fácil perceber a presença do sherry. Em notas doces, baunilha, chocolate, açúcar mascavo. Bem interessante. O que eu acho interessante mesmo é o frutado dele. Ele tem a linha mais adocicada, é um whisky de aroma adocicado, mas ele tem um frutado que eu acho bem interessante. Por que eu acho interessante o frutado da Macallan? Porque tem uma leve acidez que lembra muito frutas vermelhas e também tem um bom frescor que lembra frutas brancas. Então, o pessoal começa a dizer que sente pera, sente maçã, sente ameixa, alguns sentem algumas coisas cítricas. Então tem uma complexidade bem grandinha no aroma deste Macallan. Tá? E o aroma dele, pessoal, ele chega a ser aveludado. É muito interessante esse aroma. E é um whisky que, quanto mais a gente for sentindo o aroma, mais ele vai nos presenteando. Que a gente vai sentindo coisas diferentes. Lá pelas tantas começam a vir aromas de plantas, gramíneas, flores. Então no aroma ele tem uma complexidade bem interessante. No paladar, saúde. No paladar ele segue na linha adocicada, tá? Eu diria que ele tem um pouquinho de pimenta, mas ela é tão delicada que na verdade ela parece que só ressalta os demais sabores, tá? Tem novamente o adocicado, tem novamente o sherry. O adocicado, novamente baunilha, chocolate, ele lembra muito bolo quente que saiu do forno. Tem um amadeirado, tem noz moscada, cravo, tá? É um whisky, pessoal, que eu não diria que é encorpado, eu diria que tem um corpo médio, oleoso, aveludado, mas médio, tá? E ele finaliza de uma forma média, que no início ainda tem muito da herança do licoroso, do sherry que fica na boca, mas aos poucos vai vindo um pouco mais de malte, algo mais maltoso e de vez em quando alguma notinha de cravo, tá? Com água, deixa eu botar um pouquinho de água aqui, 40% teor alcoólico, bem pouquinho de água, não precisa muito não. Com água, como nas vezes anteriores, eu vou dizer para vocês que ele não muda muito. Claro, se a gente botar muita água, é claro que vai mudar, mas um pouquinho de água, que a ideia é só ver se ele libera alguma coisa a mais, eu vou dizer que ele não muda muito. Os aromas continuam complexos, continuam interessantes, adocicado, frutado, mas eu diria que ele perde aquele aveludado que ele tinha sem água. Tá? Então, no aroma, acho mais interessante sem água. No paladar, ele fica bem mais apimentado. Eu acho que daí ele acaba, como ele é um whisky mais suave, ele, como aumenta muito a pimenta, acaba atrapalhando que a gente sinta os demais sabores dele. Mas os sabores continuam presentes. Só um pouco mais difícil de sentir, mas eles continuam presentes. Ele não muda muito.
E ele finaliza da mesma forma, bastante maltosa, de vez em quando um pouquinho de cravo, mas de uma forma bem menos intensa. Minha nota para esse whisky, pessoal, whisky muito bom, nota 87 de 100. É um whisky que eu acho que tem um custo-benefício muito bom, tá? Que no aroma ele é excelente, tem um aroma bem interessante, bem agradável. Já no paladar, na finalização, ele me pareceu mais mediano, mais normal, nada de especial, tá? Eu acho, pessoal, que é um whisky que para quem está começando a apreciar whisky, apreciar single malt, é um bom whisky de entrada, de começo. Por que eu digo isso? Em primeiro lugar, porque é um Macallan e conhecer whiskies de marcas famosas, reconhecidas no mercado, sempre é interessante. Até para saber o que as outras pessoas, do que as outras pessoas estão falando quando falam, eu provei um Macallan, eu provei um Glenfiddich, um Glenlivet. É bom conhecer as marcas famosas, tá? Segundo lugar, como experiência degustativa, ele é bem interessante, principalmente na questão do aroma, tá? Ele proporciona uma boa complexidade, um bom desafio para quem está começando. E para quem está começando, uma das coisas mais interessantes é se desafiar na questão do aroma, certo? Então ele é bem interessante nessa questão. E por fim, pessoal, uma coisa que eu acho sempre que é muito importante, que é muito interessante num whisky, é que ele seja agradável, tá? Existem whiskies que são extremamente complexos, requintados, têm um grande corpo, tudo mais, só que não são tão agradáveis. Já o Macallan, ele tem essa conotação mais agradável, agrada não apenas quem gosta de whisky adocicado, frutado, mas também quem gosta de bourbon, quem gosta de whisky turfado, quem gosta de whisky irlandês, ele acaba agradando a todo mundo. E isso, pessoal, também é muito bom, principalmente para quem está começando no mundo do whisky, para não sair fugindo, tá? É bom ser desafiado, ter uma boa complexidade e também ser agradável. Então a Macallan consegue, com esse produto, consegue atingir isso. Bem legal, tá? Isso na verdade, é uma demonstração de qualidade, tá? E na questão da qualidade, como eu tinha prometido para vocês, como eu estava falando anteriormente, maturação. Maturação é uma das etapas mais importantes no processo produtivo de whisky. E a Macallan, ela é uma das destilarias que mais investem na questão da maturação, tá? Reconhecidamente uma das que mais se preocupam com a questão da maturação. Tanto é que os barris, os ditos barris tradicionais da Macallan, que seriam de carvalho europeu, que previamente contiveram sherry, eles são produzidos sob medida para a Macallan em Jerez, na Espanha. São produzidos seguindo a especificação técnica da Macallan, são temperados com sherry da Gonçalves Bias, uma marca importante de sherry, tá? E a Macallan não se limita apenas a solicitar que os seus barris tenham uma especificação técnica, mas eles também querem saber a madeira que vai ser utilizada para compor o barril, antes mesmo da madeira ser cortada, ou seja, quando ela ainda é árvore. Ou seja, a Macallan manda os seus técnicos lá visitar as árvores para ver como é que está a saúde das árvores que vão ser utilizadas para produzir o barril. E isso, pessoal, é muito interessante. Então, de uma forma mais resumida, o que eu posso dizer para vocês a respeito da Macallan? Ela se preocupa com o aspecto produtivo. Desde a matéria-prima, lá na cevada, fazendo acompanhamento do produtor, até aqui, no fim, na etapa de maturação, preocupada com como é produzido o barril. Então, todo esse acompanhamento, pessoal, isso é muito bom, não apenas para a indústria, mas isso também dá uma segurança, uma confiança junto à sua clientela. E isso, pessoal, é muito bom. Claro, não estou aqui querendo fazer propaganda da Macallan, não é esse o intuito. Eu não sou garoto propaganda nem de destilaria, nem de nenhuma loja de whisky, tá? Não é por aí o caminho. Minha ideia é simplesmente dar os fatos para vocês. E quer queira, quer não, quer a gente goste ou não goste de Macallan, tem que tirar o chapéu para eles. Eles realmente se preocupam e investem no seu aspecto produtivo. Então, parabéns a Macallan nesse aspecto, tá? Quanto a esse whisky, muito bom. Enquanto eu não tenho dinheiro para provar outros Macallans, vamos provando nossos whiskies em casa, sempre com moderação, com cuidado. Nos vemos no próximo vídeo. Saúde!